Bitcoin hoje segue confirmando a nossa teoria, a nossa análise que a gente fez ontem. E hoje eu vou te mostrar o Bitcoin de uma ótica diferente que pode mudar toda a sua perspectiva do mercado para este ano, até o final do ano, se a gente espera ou não uma alta até os 100 mil dólares. Então, gente, duas boas-vindas, você está no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona. E olha só, né? Eu queria mostrar para vocês que o seu like é muito importante. Deixe o seu like, ajuda a gente a crescer e me mostra que você tá curtindo o conteúdo. Então eu já te peço o seu like e te espero lá no nosso Instagram que tá aqui. Não deixa, clica ali no Instagram, segue a gente lá, que a gente tá com muito conteúdo bom, tá? Então, olha só, cara, eu vou te mostrar o seguinte. Se a gente pegar tudo o que aconteceu com o Bitcoin no último tempo aqui, tá? A gente vai ver que sem dúvida o Bitcoin só sobe, ele só tem alta, realmente é uma alta infinita porque ele nunca tem tendência de baixa, ele sempre sobe, apesar dos tempos que ele fica lateralizando e caindo, a gente tem que saber que no longo prazo ele sempre tende a subir. E olha só, né, a gente teve esta alta toda aqui desde o ano passado, que foi muito interessante e muito esticada, né? Só que aconteceu o seguinte, né? Se a gente pegar este momento aqui, tá? Graças ao Bitcoin Archive, que mostrou essa perspectiva pra gente, é uma página muito interessante no Twitter, que ele sempre mostra algumas visões diferentes do mercado. E a gente pode ver, tá? Que o período desde o começo do ano pode ser encarado no gráfico como um período de lateralidade pra gente. Olha só que engraçado, né? Muito interessante que e se tudo que a gente está vendo é simplesmente a gente está num caixote gigante, numa lateralidade gigante. Mas enfim, qual o objetivo disso, né? O objetivo é que você tem que entender que isso aqui pode ser uma lateralidade de continuidade. A gente sabe que o Bitcoin só sobe. Então a gente pode estar presenciando no momento uma lateralidade de longuíssimo prazo para a gente continuar subindo, porque a gente sabe, tá? Que o Bitcoin, ele trabalha, não só o Bitcoin, mas como todos os ativos do mercado, ele trabalha em onda. Ele sobe e desce porque ele tem que dar oportunidade de entrada para outras pessoas. Então a gente tem que realmente esperar. Em algum momento a gente tem a queda ou lateralidade. Quando a gente tem lateralidade, a gente espera acumulação ou distribuição, né? O momento em que as pessoas acumulam Bitcoin e vão comprando aos poucos, ou elas distribuem, né? Eles usam essa lateralidade para vender seus Bitcoins e tirar suas posições. Então a gente tem que realmente encarar e ter uma perspectiva bem diferente no mercado, que isso pode mudar totalmente a nossa análise. E isso aqui é muito interessante, né? Porque ele está formando realmente um caixote. Isso aí pode ser um indicativo para a gente que a gente pode estar fazendo, tá? Um padrão de continuidade de alta para a gente voltar e subir mais, levando, tá? No alvo aqui, usando o log, até os 90 mil dólares aqui, usando um padrão muito bosta, que é só copiar e colar aqui, tá? Mas quero que vocês entendam o potencial dessa lateralização aqui, que pode levar a gente para cima, tá? Eu sim acredito que o Bitcoin possa vir buscar até os 130 mil dólares sem problema, se a gente continuar com essa euforia, se a gente conseguir ultrapassar principalmente o nosso topo anterior, que é o nosso topo anterior é os 65 mil, que a gente já ultrapassou nosso topinho anterior, que foi 53, e agora o nosso próximo passo é buscar os 65 mil. Então quando a gente buscar os 65 mil, pode ser uma virada de chave para o mercado e para o Bitcoin, para a gente começar a sair voando aí, indo em águas desconhecidas, né? Assim que a gente passar dos 65, a gente vai para um lugar que a gente não conhece resistência, a gente não vai ter nenhuma resistência, porque nesse momento a gente tem resistências, né? A gente tem topos de referências anteriores. Agora, quando a gente passar desse ponto aqui, a gente não vai ter. Então, não tem limite para o Bitcoin, por isso que a gente fala que, pô, cara, é alta infinita e não tem jeito. Você que está investindo em Bitcoin, você que tem Bitcoin, você tá de certa forma protegido, porque é uma moeda deflacionária e te protege da inflação. Mas você tem que entender os riscos de curto prazo, que é a lateralidade e as quedas que possuem de curtíssimo prazo que você tem que estar preparado. Então, muito importante você entender que isso realmente pode ser, tá? Simplesmente uma lateralidade gigante. E o que a gente está vendo no curto prazo? A gente tem que prestar muita atenção no curto prazo, que ele vai ditar o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã. Então a gente vai vendo o curto prazo como alguns sinais do que pode acontecer, tá? Enfim, quero que vocês prestem atenção que, se a gente entrar em tempos gráficos menores, a gente vai ter exatamente um padrão de lateralidade, como a gente conversou isso ontem. A gente tem um padrão de lateralidade nesse momento, que repetiu também anteriormente, tá? Anteriormente a gente viu esse padrão acontecendo novamente aqui. Ou seja, tá? O padrão que a gente está vendo aqui no gráfico de 1 hora é o padrão que se assemelha ao gráfico do diário
no longuíssimo prazo, tá? Perdão que eu confundi aqui. Mas enfim, você tem que entender que realmente quando a gente tem uma tendência de alta clara, você vai ter alta, lateralidade e continuidade de alta. Então essas lateralidades são momentos de entrada para algumas pessoas. Então, você sabe que o mercado nunca sobe para sempre e no curto prazo a gente tem que entender que a gente precisa desses momentos de lateralidade porque em um ativo que só sobe aqui neste meio tempo aqui que a gente vê essa alta expressiva aqui, você não consegue ver meio de entrada aqui. Você olha para isso aqui e fala, cara, eu não vou entrar nisso aqui que tá esticado agora. O preço lateraliza, forma o fundo, opa, eu acho que agora eu vou entrar, hein? Então você tá vendo como é que o mercado cria oportunidades para você entrar? E é por isso que a gente tem que ter queda no mercado para dar oportunidade para mais gente entrar. E mais gente entrando é mais dinheiro entrando, mais volume sendo negociado. Isso ajuda a empurrar o preço para cima, né? Para desequilibrar a oferta e demanda, dando mais demanda do que oferta. Isso aí vai causar uma explosão não, é o cebolinho ao contrário aqui. Mas enfim, vamos lá. Então no curto prazo a gente está tendo uma lateralidade sem muito problema, sem muito pânico, porque a gente tem que entender o range dessa lateralidade, tá? A gente tem um range aqui entre os 56 mil e entre os 53.500 dólares. A gente pode puxar um pouquinho para baixo até os 53 arredondando. Então, enquanto a gente estiver aqui no meio, a gente pode simplesmente dormir mais tranquilo. A gente, cara, aqui no meio, beleza, Douglas, tá caindo aqui, é queda? E se for, cara? E se não for? Igual aqui, ele bateu 2, 3, 4 vezes aqui neste fundo e não passou. Então o que vai dizer se tá descendo aqui e que vai passar? Você não sabe. Então quando você enxerga um range de lateralidade, não tem motivo para você se preocupar. Então você tem que dormir tranquilo, sabendo que a gente está no range de lateralidade que a gente tem chance de ir para cima ou para baixo. Só que neste caso ele está repetindo um padrão que ele já fez anteriormente aqui, que deu continuidade para alta. Então a gente é de se esperar em todo momento que a gente está vivendo, nessa alta que a gente está tendo no Bitcoin, muito importante, a gente saiu dos 40 mil para os 55, isso é muita coisa, se você não reparou. Isso aí, então, leva a gente a esperar um pouco de alta. Então, muita paciência, muita calma, tranquilidade, enquanto a gente estiver aqui no meio, sem pânico, e sem pânico. Quero ver ninguém com pânico aqui não, porque você sabe o potencial desse mercado, você tem que estar blindado emocionalmente, não deixar se abalar por causa de uma queda de 700%, tá? Brincadeira. Calma aí, né? 700% ninguém aguenta de queda, até porque o limite é 100, se passar de 100, fudeu, né? Perdão o palavreado aqui, tá? Mas enfim, vamos lá. Vamos subir para 4 horas, porque a gente tem uma coisa muito importante para analisar aqui, que é o RSI. O RSI no curto prazo, ainda mais no gráfico de 4 horas, que é o meio termo entre o diário e o de 1 hora, é bom a gente sempre dar uma olhada no RSI, porque ele vai dizer pra gente como é que tá a força do mercado. E a gente tá vendo o seguinte, tá? A gente sempre conversa aqui, o ponto 50 como o meio termo do preço. Enquanto ele tá na região 50, cambaleando aqui em volta, você vai ter um equilíbrio no mercado. Força compradora, força vendedora equilibrada. Agora, quando você passa pro lado de cima, você tá vendo uma força compradora maior no mercado. Isso é muito beleza pra gente, porque vai dizer que a gente tá com mais força compradora no mercado e a gente tá esperando mais alta. Correto? Enfim, a gente tá se mantendo acima do ponto. Você tá vendo que a gente tá formando fundos aqui mais ou menos na região 60 no RSI. Cara, e por que isso é importante, né? Porque se a gente acima da região 50, a gente espera uma força compradora maior, quando a gente se mantém cada vez mais acima dos níveis do RSI indo para cima, é melhor pra gente. Então, o momento, tá? Que a gente ficar brincando acima da região de sobrecompra aqui, vai ser o momento que você vai ver o preço. Ó o cebolinha aqui, cara, pode isso não. A gente vai ver o preço simplesmente explodindo quando ele ficar acima da região 70, tá? Então, vamos assim. Cara, você tem que entender o momento que a gente tá passando. A gente sabe que no RSI, no curto prazo, o preço não tem jeito. Ele fica de cima para baixo batendo porque é nesses pontos aqui que ele dá oportunidade de entrada para você, tá? Mas você tem que entender também que quando ele se consolida em um ponto, pode ser um ponto decisivo para ele continuar seguindo o movimento anterior. Como a gente estava tendo alta, a gente está lateralizando e lateralizando no gráfico de 4 horas acima da região 60 do RSI, que indica que a gente está conseguindo manter uma força compradora, tá? A força do RSI não está caindo, ou seja, a gente tem que entender que a força compradora está segurando o preço para ela não cair. Isso é muito bacana a gente entender, ainda mais se a gente for fazer o seguinte aqui, vamos traçar uma linha de tendência e a gente vai ver que o preço está conseguindo seguir uma linha de tendência de alta dentro do RSI. Isso indica, né, que a gente tem não só um movimento projetado de preço, como um movimento projetado
na força compradora. Se a gente tem uma LTA, a gente vê que cada vez a gente está formando fundos mais altos. Isso indica pra gente que cada vez mais a força compradora está maior. Ponto. Fecha aspas, fecha parênteses, fecha tudo aí. E a gente entendeu que realmente no curto prazo, por mais que a gente esteja lateralizando, a gente pode estar vendo, tá? Uma continuidade dessa alta do Bitcoin, entendendo que o preço vai lateralizar, não tem jeito, ele vai buscar fundo, vai buscar topo, vai buscar fundo, porque ele precisa dar oportunidade de entrada para algumas pessoas. Se a gente descer no gráfico de 4 horas, do 4 horas para 1 hora, a gente vai ver o seguinte, tá? Primeiro de tudo, é que no 4 horas a gente estava acima da região 60. Só que no gráfico de 1 hora, a gente está acima da região 50. Em cima da região 50 vai dizer pra gente que a gente realmente está conseguindo fazer um padrão de lateralidade no curtíssimo prazo, mas fazendo alguns picos de alta aqui, né? Esses picos de altas podem ser, tá, momentos que o preço realmente ele quer se manter na lateralidade. Aparece uma força compradora no mercado querendo puxar para cima, só que o mercado vai e puxa de volta. Então é isso que você vê, esses picos. Isso indica pra gente que o mercado ele tá acomodado no curtíssimo prazo à lateralização, tá? Tá claro isso aqui, não tem como você discordar disso aqui que tá mostrando pra gente. Agora, tá? Por que isso é interessante? Porque no gráfico de 1 hora a gente tá lateralizando, no gráfico de 4 horas estamos em tendência de alta, no gráfico diário estamos em tendência de alta já que a gente buscou um fundo lá embaixo e já ultrapassou a região 50 e já estamos quase na região de sobrecompra. E atenção, tá? No diário a gente está perto da região de sobrecompra, ou seja, temos mais espaço para subir para a região de sobrecompra, entrar e blindar nessa região de 70 pontos do RSI. E o seguinte, tá? A gente tá realmente numa tendência de alta em todos os tempos gráficos. E o menor tempo que a gente tem de 1 hora, claro que tem tempos gráficos menores, mas de 1 hora é muito bacana pra gente ver um curtinho para médio prazo ali. Porque o gráfico de 1 hora vai dar uma margem de espaço pra gente de 1 hora para frente, 2, 3, 4, 5 horas, uma projeção em algumas horas lá na frente. Então a gente tá vendo aqui o seguinte, lateralidade no curtíssimo prazo, mas seguimos tendência de alta nos outros tempos gráficos. Isso pode indicar pra gente, juntando todas as informações que eu te passei aqui, que estamos tendo uma lateralidade para continuar subindo. Então, muita calma nessa hora, a gente tem que realmente ver as perspectivas do mercado de uma forma diferente, tá? Então eu já te peço, segue nosso Instagram lá, curte esse vídeo se foi útil para você e, pô, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo como esse aqui, porque eu tô querendo te mostrar, te ensinar como é que você enxerga o mercado para sacar. E não se preocupar. O principal aqui é não se preocupar, porque quando você se preocupa, você deixa o seu emocional tomar conta, e isso não é bacana, porque você vai acabar fazendo besteira no mercado, tá? Então, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Te vejo amanhã na nossa próxima análise. Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Segue a gente no Instagram aí. E tem um grupo no Telegram, link na descrição. Tamo junto, amanhã é nóis. E é isso aí.